O Jornal Nacional estreou há exatamente 55 anos, mais precisamente no dia 1º de setembro de 1969. Você sabe que novelas estavam em exibição quando o Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez? Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Curiosidades da TV, o nosso canal do Observatório da TV, canal este que eu peço a você que, se não tiver feito ainda a sua inscrição, se não for ainda inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações no sininho, pense com carinho na possibilidade de você se juntar aos que já são membros aqui do canal, mediante um pagamento pequenininho. Clicando aqui em Seja Membro, você entende melhor como funciona, tá bom? Deixe seu comentário, deixe